Como sair das dívidas? Você entrou num turbilhão e o dinheiro que entra é muito menor do que o dinheiro que sai. Uma das coisas que me pergunto com muita frequência é como é que as pessoas saem das dívidas, e antes de eu continuar esse conteúdo, eu quero te pedir que você clique aí, te inscreve, dá o joinha para que o algoritmo entenda isso aí e nos ajuda a produzir um conteúdo de qualidade cada vez mais. Sou Larry Graville, especialista em investimentos imobiliários de alta lucratividade e baixo risco, entre eles o leilão de imóveis. Bem, vamos lá. Já dizia meu pai, filho, dívida não se paga, dívida se administra. Calma lá, não estou te ensinando a dar o calote em ninguém. Mas o fato é que você entrou num turbilhão, muitas pessoas se perdem naquela coisa, eu começo a receber e nunca é suficiente, porque o dinheiro que entra é muito menor do que o dinheiro que sai. Então você tem que dar um corte. Como que você vai fazer isso? Você vai ter que escolher quais são as dívidas que vão ficar para depois. Eu recomendo que você pague as pessoas pequenas, que você faça os pequenos acordos, que você procure as pessoas e diga, olha, eu preciso de um fôlego, eu preciso de um tempo, porque eu não estou conseguindo. Se a pessoa ignorar isso que você está dizendo, aí você vai ignorar ela também. Porque se você está te colocando numa posição fragilizada, algumas pessoas elas vão querer crescer para você. E você não pode, você precisa se proteger. Eu quero te contar uma história que é muito interessante e que para mim faz todo sentido e tem tudo a ver com esse conteúdo. Certa vez quando eu fui lá para Cancún, uma cidade próxima onde tem as pirâmides de Chichén Itzá, tinha um guia nos conduzindo e lá tinham várias pirâmides. E eu observei que tinha uma pirâmide que eram só pedras, era só a base, uma pirâmide mediana, totalmente construída, e uma pirâmide que ela era muito alta, mas ela estava incompleta. E o guia que estava nos levando, ele nos relatou o seguinte, aquela pirâmide que era só a base, o tipo de pessoa, do índio que cortava aquela pedra, ele não era um índio que ele cortava para si, ele doava praticamente tudo. Então ele não conseguia fazer a sua pirâmide. Em função disso, ele ficava numa área que ele não tinha proteção e por falta dessa proteção ele pegava a peste e morria. O cara da pirâmide mais alta, que também não estava totalmente construída, ele queria chegar cedo, ele queria chegar rápido no Deus Sol, Deus Ra, que é o Deus Sol dele. Só que ele não compartilhava nenhuma pedra com ninguém. E ele morria desidratado, porque trabalhava dia a dia só pensando em terminar a pirâmide e levar ela mais próxima do Sol. Agora a pirâmide que estava acabada, ele estava contando a história que a pessoa, os índios que faziam aquela pirâmide, primeiro eles faziam a pirâmide dele, depois eles compartilhavam as pedras que eles tinham. E eles não compartilhavam só as que sobravam, mas eles trabalhavam para ajudar os demais. Primeiro, eu não sei se essa história é uma história real ou que ele me contou só porque nós estávamos ali, mas eu estou dividindo com você porque fez muito sentido. É mais ou menos como nós estamos no avião e quando recebemos a mensagem da comissária de bordo dizendo, olha, se as máscaras caírem, primeiro coloquem você e depois coloquem a pessoa que está acompanhando você, mesmo que seja uma criança. Nós precisamos nos proteger. Então, para sair das dívidas é a mesma coisa, você precisa blindar a tua mente. Você não é uma má pessoa, mas vão te fazer pensar que você é. Por quê? Porque você deve. E sempre lembro o que eu te digo, feio não é entrar no SPC, no Serasa. Feio é nunca sair. Vai acontecer com quem arrisca. Então, quando você seleciona isso, eu vou falar uma coisa para vocês, que quando eu quebrei lá atrás, fiquei devendo quase R$1 milhão, as pessoas me ligavam cobrando. E eu tinha aquele desespero, por quê? Porque o pai sempre disse, filho, tu tem que pagar as tuas contas, tem que pagar as tuas contas, tem que pagar as tuas contas. Mas eu não entendi esse outro ensinamento que ele só foi me dar depois. Eu precisava aprender a priorizar, para que eu pudesse criar a minha pirâmide, tivesse ok, e aí depois eu começar a pagar as pedrinhas com a pirâmide dos outros. E eu convido você hoje, como é que você faz? Você vive todo dia para pagar conta? Qual é a conta que se você fosse deixar de lado, não faria tanta diferença para aquela instituição? Por exemplo, um banco. Será que o banco ele vai passar fome, necessidade, se ele não receber de você? Pois bem, eu quero que você tenha esse entendimento que o primeiro ponto é blindar a tua mente. O segundo ponto é a priorização. O terceiro ponto qual é? Muito bem, é você estabelecer um plano de quando você vai começar a pagar. Dentro do ordenamento jurídico, falando como operador do direito, nós temos vários institutos, olha os termos técnicos aqui, mas sem juridiquês, nós temos vários regramentos para as empresas que quando elas vão quebrar,
eles acham um jeito jurídico de segurar. Olha, por 6 meses tu não precisa pagar essas contas aqui. Tu vai apresentar um plano de reestruturação, esse plano vai ser visto lá pelo juiz, pelos credores e tal. Aí eu pergunto para você, por que na pessoa física você não pode fazer a mesma coisa? E te digo mais, você não precisa apresentar nenhum plano para o juiz. Agora, você precisa apresentar um plano para os seus credores. Eu recomendaria que, como último passo, você comprasse um novo chip de telefone, não desse para ninguém, e aquele chip anterior que você atende as ligações, aquele e-mail que você criou ou que você já tinha, que você deixa uma mensagem lá, olha, todas as terças e quartas-feiras eu olho as mensagens e eu retorno. Pronto. Por quê? Para que você possa ter paz para poder trabalhar, para poder ter saúde e para poder fazer as coisas. Quando as contas chegarem, vai parecer engraçado, né, o que eu vou te dizer agora, mas bota numa caixinha lá e deixa lá. Cada fim de mês, se sobrar um dinheirinho, sorteia e paga a conta. Se a pessoa ficar te ligando todo mês, te incomodando, diz, olha, eu vou te tirar do sorteio esse mês, se você ficar me incomodando. Brincadeiras à parte, eu sei o quanto é estar do outro lado, eu sei o quanto é perder uma noite de sono, e eu acredito sinceramente que quando você tem esse comportamento, você está administrando. Lembra que meu pai falou, dívida não se paga, dívida se administra. E se você fizer assim, vai demorar um pouquinho, mas você vai chegar lá, você vai sair desse turbilhão e, quiçá, vai restabelecer teu crédito. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele possa te ajudar, te motivar e que você possa aplicar e logo sair das suas dívidas. Até a nossa próxima aula. Até o nosso próximo vídeo.